Hierarquia e disciplina. A gente sabe que são as bases de qualquer força militar, certo? Mas o que acontece quando um militar quebra as regras? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no Código de Conduta da Força Aérea Brasileira, o famoso RDAR, para entender essa estrutura toda que define desde uma simples advertência até a expulsão. Bom, e para começar, vamos direto na fonte. A base de toda essa conversa é esse documento aqui, um decreto lá de 1975. É ele que, há quase 5 décadas, estabelece as regras do jogo, definindo tanto os deveres quanto os direitos do pessoal da aeronáutica. E para a gente desvendar esse código, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, o básico. O que é o RDAR? Depois, a gente vai investigar o que são as transgressões, como funcionam as punições, como é o processo na prática e, o que é super importante, quais são os direitos e os recursos disponíveis. Então vamos lá, direto ao ponto. Afinal, para que serve exatamente este regulamento? Qual é a dele? Olha, em resumo, o RDAR é um manual de conduta oficial. Mas o interessante é que ele não serve só para punir, não. A principal função dele é orientar, é deixar bem claro o que se espera de cada militar, seja da ativa ou da reserva. Dá para pensar nele como a espinha dorsal da disciplina na Força Aérea. Agora que a gente já entendeu o propósito do RDAR, vamos para a parte mais prática. O que ele considera uma violação? O que exatamente é uma transgressão disciplinar? A definição de transgressão é bem ampla, viu? Não se trata só de desobedecer a uma ordem. Pode ser uma ação tipo fazer algo que é proibido ou até uma omissão, como deixar de fazer o que era sua obrigação. O ponto-chave é sempre o mesmo: qualquer ato que afete a honra e a disciplina militar. E não estamos falando de poucas regras, não. O regulamento lista mais de 100 tipos diferentes de transgressões. É um código incrivelmente detalhado, que cobre uma variedade enorme de comportamentos. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode agrupar essas mais de 100 transgressões. Uma categoria central são as violações de dever, aquelas falhas diretas no cumprimento das tarefas do dia a dia que acabam afetando a operacionalidade da força. Outro grupo bem importante foca na conduta pessoal. E aqui a lógica é clara. O comportamento de um militar, mesmo quando não está em serviço, reflete diretamente na instituição. Por isso, essa exigência de uma conduta exemplar. E claro, tem o pilar que sustenta tudo, a hierarquia. Qualquer ação que abale essa cadeia de comando, como desrespeitar um superior ou tratar mal um subordinado, é vista como uma transgressão grave. E por quê? Porque ataca a própria base da estrutura militar. Certo, as regras estão claras, mas e quando elas são quebradas? Vamos agora para as consequências, para as punições. E aqui a gente encontra algo fascinante. A punição não é uma coisa automática, preto no branco. O sistema leva em conta circunstâncias que podem diminuir ou aumentar a gravidade de uma falta. Por exemplo, um bom histórico pode aliviar a pena, mas se houve premeditação ou se a falta foi cometida na frente de subordinados, aí a coisa se agrava. É um sistema com nuances, bem pensado. A escala de punições é muito bem definida. É como uma escada. Tudo começa com a repreensão, que é uma advertência. Depois, a gravidade aumenta para a detenção e prisão, que já restringem a liberdade. E no extremo, a consequência pode ser o licenciamento ou a exclusão definitiva da Força Aérea. E o mais importante, essa escala não é aplicada do mesmo jeito para todo mundo. A autoridade para punir e o peso da punição dependem diretamente do posto e da função de quem cometeu a falta. A mensagem aqui é bem clara. A responsabilidade aumenta junto com a patente. Ok, a gente entendeu as regras e as punições, mas como se vai da transgressão até a sanção? Como essa justiça é de fato administrada no dia a dia? Vamos agora dar uma olhada nos bastidores para entender como funciona o fluxo do processo disciplinar. E este ponto aqui é absolutamente crucial. Basicamente, o regulamento garante o que a gente chama de devido processo legal. Ninguém pode ser punido sem ser ouvido e sem que os fatos sejam investigados. É a garantia fundamental de que a justiça, mesmo no ambiente militar, não pode ser arbitrária. Mas e se o militar acreditar que a punição foi injusta? O que acontece? Bom, o sistema também tem uma resposta para isso. O regulamento oferece 3 caminhos bem claros para apelação. O militar pode pedir uma reconsideração para a mesma autoridade que o puniu. Se não funcionar, ele pode recorrer a uma instância superior. E em casos de suposta ilegalidade, ainda pode fazer uma representação formal. São mecanismos de segurança importantes para garantir a justiça no processo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né?
O RDAR nasceu em 1975, num Brasil e num mundo muito diferentes. Então a grande questão que fica é como um código que atravessou tantas décadas de mudanças sociais e tecnológicas ainda hoje consegue ser a ferramenta central para a disciplina de uma força tão moderna como a Força Aérea Brasileira. É uma pergunta que faz a gente pensar sobre tradição e modernidade.